Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu queria fazer aqui um vídeo do pastor Iago Martins, né? O rapaz aqui. Para quem não sabe, o Iago Martins é um pastor do YouTube, né? Ele tem um canal no YouTube de mais de 500 mil inscritos. E o título do vídeo dele é Deus é o autor do pecado? Esse é o título do vídeo dele. Deus é o autor do pecado? Pergunta. E eu queria fazer um pequeno react aqui do vídeo que ele fala a respeito disso aqui, né? Vamos lá. Visão de soberania. Então, qual é a dica que eu dou logo antes de explicar alguma coisa nesse vídeo? Eu vou explicar brevemente o que é... Lembrando que eu comecei só do ponto 2. Do minuto 2.10 mais ou menos, porque antes ele faz uma propaganda ali do livro dele, aí ele começa a falar efetivamente do assunto no minuto 2.10, 2 minutos e 10 segundos do vídeo dele. Deus é o autor do pecado? A Bíblia diz sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Mas tudo isso estará muito bem provado, tanto nos livros quanto nos vídeos que estão aqui no canal. Então, se você discordar de alguma coisa ou quiser aprofundar sua compreensão, vai lá nos vídeos que vai te ajudar. Mas o que a Escritura fala sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem? A Escritura atesta duas verdades. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Aquela mesma conversa, né? Deus é soberano, Deus é tudo, Deus é poderoso, mas o homem é responsável pelos seus atos. Ele começa sempre assim, nesse tema assim. Mas eu fiz um vídeo alguns dias atrás, intitulado Se eu fosse Deus, análise hipotética. Se eu fosse Deus, o mundo seria muito melhor. Nesse vídeo eu falo sobre esse assunto, né? Eu abordo esse assunto. Os evangélicos, eles colocam muito a culpa no homem. O homem é livre, tem o seu livre-arbítrio, o homem erra, é culpa do homem, mas e Deus? Deus já é onisciente e ele já sabe que o mal vai acontecer. Por que deixa o mal acontecer? Se ele já pode evitar tudo. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Existem pessoas que nascem, crescem, morrem e nunca fazem mal a ninguém. E existem pessoas que passam a vida toda fazendo maldades. Se você, aí eu queria que o crente raciocinasse um pouco, Se você fosse Deus, você faria uma coisa, mesmo sabendo que ela ia dar errado, você sendo onisciente? Eu vou deixar um vídeo aí na descrição. Eu não tem tanto tempo esse vídeo, não tem mais ou menos uma semana. Deixar do lado esquerdo, meu lado esquerdo, lado direito de vocês aí, intitulado Se eu fosse Deus, o mundo seria bem melhor. Aí ele começa, aí ele fala que aparentemente são contraditórios na Escritura. Primeiro, a Escritura fala de soberania, fala de um Deus que controla tudo na história, um Deus que é soberano sobre tudo, que é o providente, que é aquele que organiza a história e que cada poeira faz o seu caminho no ar, porque Deus assim preordenou desde a fundação do mundo. Nada sai do plano do divino. Agora, por outro lado, a Escritura também fala de que se nada sai do plano do divino, então tudo quanto é mal que existe no mundo é plano dele. Que balaio de gato é esse? Os seres humanos são seres autoconscientes, de que nós não somos robôs, que não estamos em cordas, de que nós não somos fantoches nem marionetes, nós somos seres dotados de volição, de vontade, de moral, como eu falei, de autoconsciência. Nós somos seres conscientes que tomam suas decisões sem serem controlados para fazerem isso. Como é que essas duas coisas se relacionam? Eu explico isso muito bem lá no vídeo, mas são duas verdades que aparecem na Escritura. E duas verdades... Ele diz que explica tudo isso lá no vídeo, depois diz que não sabe explicar, depois ele vai dizer que não sabe explicar direito. Como o fato de Deus ser poderoso, Deus ser onisciente, Deus ser tudo e o homem ser responsável pelos seus atos, como essas duas coisas podem... A Escritura trata como um mistério, como um paradoxo, que a Escritura constantemente ensina.
mas que não está preocupada em lidar com os conflitos lógicos que isso podem trazer. É um dos temas bíblicos que deve nos levar à humildade, que deve nos levar a baixar a cabeça para a revelação. No sentido de que eu não vou saber explicar como é que essas duas coisas funcionam juntas. Aí, ó, não sabe explicar como essas duas... Há pouco tempo atrás ele disse que explica... Eu vi um vídeo sobre ele, sobre esse Iago Martins, sobre o 666, já vi uns 2 vídeos dele ou 3. Ele fala, depois não explica nada, fala e não diz nada. Um vídeo sobre 666, sobre o que é o número da besta, ele fala muito e não explica nada, não diz nada. Aí ele fala que não sabe que Mas é uma verdade que é pregada na Escritura constantemente, a união dessas... É uma verdade, ele não sabe explicar, mas é uma verdade que é pregada nas escrituras constantemente. Há muitos textos bíblicos que mostram essas duas verdades muito bem relacionadas. De Deus pré-ordenando o acontecimento, mas do homem tomando a decisão a respeito desse acontecimento como um ser consciente e livre. Ou seja, Deus ordena os acontecimentos da história de A frase dele: Deus ordena os acontecimentos da história de determinada forma que ele não é o responsável moral. Ele sempre coloca essa frase aqui, responsável, essas 2 palavras, responsável moral, pelas decisões que os seres humanos tomam. É porque o cético, né, o racional, sempre questiona, rapaz, com tanta atrocidade que tem no mundo, tanta atrocidade, tanta maldade, tanta perversidade, tanta injustiça, tanta catástrofe, e Deus ser um ser moral, que ele pode dar o fim em toda a maldade do mundo e não dá, e é moral, um ser moral. Aí o cético sempre questiona isso, né? Aí ele vem sempre, Deus não é responsável moral. Como não, se ele sabe que vai dar errado uma coisa, ele criou o demônio, ele criou o diabo, segundo os religiosos. Já sabendo que o diabo ia se rebelar contra ele, como é que você é religioso? Se você tivesse o dom da onisciência, sabesse todas as coisas, você faria uma coisa, você faria alguém, já sabendo que ia se rebelar contra você, você faria essa pessoa, você criaria o diabo, já sabendo que ele ia se rebelar contra você? Ah, mas o diabo tem um livre-arbítrio. Sim, mas Deus não tem um livre-arbítrio não, de saber, de impedir as coisas ruins de acontecer antes que elas aconteçam. Eu só queria que os religiosos raciocinassem um pouco. A frase dele aqui: Deus ordena os acontecimentos da história de determinada forma que ele não é o responsável moral pelas decisões que os seres humanos tomam. Se ele é responsável pelo bem e pelo mal, como diz, ele faz o mal, como diz Isaías 45:7. nada forma que ele não é o responsável moral pelas decisões que os seres humanos tomam. Ele organiza a história de uma forma que certas decisões serão tomadas, mas de uma forma que ele não é o responsável moral por essas atitudes. Ele não participa do pecado, ele não age de acordo com o pecado, ainda que ele pré-ordene a existência do pecado. Como é que isso funciona? Entenderam alguma coisa? Ele ordena tudo, mas ele não faz acontecer tudo. Ele não é responsável por tudo, mas ele ordena tudo que aconteça e permite que aconteça, mas ele não é responsável. O cético, o racional, consegue entender um negócio desse? Eu não sei, mas é isso que a Escritura prega a respeito. Eu não sei, mas é isso que a Escritura prega a respeito. Eu acho que eu escolhi o vídeo errado para fazer um react, viu? Eu acho que eu escolhi o vídeo errado, mas agora que já comecei, vamos até o final. Divino, e olhando para a lógica interna do cristianismo, essa é uma das crenças fundamentais sobre como a soberania funciona. Deus não é participante moral das más escolhas que... Deus não é participante moral das más escolhas que ele mesmo pré-ordena. Deus não é participante moral. Ele sempre coloca assim, participante moral, responsável moral, porque realmente é a imoralidade, né? Ele mesmo pré-ordena. E ele não nos força
age de forma errada, mas nós agimos porque nós queremos. Uma vontade essa que não existe porque Deus a impôs, mas que existe porque nós temos essa vontade como seres autoconscientes. Se parece confuso, vai assistir nosso vídeo sobre a teologia do mistério, sobre No vídeo dele ele enrola e não diz nada. soberania e responsabilidade, já avisei. Você vai deixar um comentário aqui, mas isso não faz sentido. Deixa no outro, nesse aqui não. Deixa Que lá no não outro faz sentido vídeo, mesmo. que eu explico o assunto. Que eu tô só pressupondo uma coisa que você já deveria saber se você acompanha o canal. O que acaba acontecendo? Na escritura, o mal moral, o pecado, é sempre descrito como algo que possui origem humana. Constantemente a escritura fala de Deus pré-ordenando situações de pecado. Deus determinando a existência de pecados. Mas ao mesmo tempo, trata esse pecado sempre como um mal moral que provém do indivíduo e que é o homem que age na formação e na Mal moral, responsável moral. Por que ele coloca essa... Que invenção é essa dele? Assim? Coloca essas frases assim. criação e na autoria daquele ato pecaminoso. E nunca a origem divina. É por isso que em Tiago 1, 13 a 15, diz que quando alguém for tentado, jamais deve dizer, eu fui... Aí, ó. Preste atenção na contradição. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele está falando agora. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Repito, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém, e não é tentado por ninguém, e a ninguém tenta. Contradizendo com o livro lá de Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó. Fez Faraó não querer libertar o povo hebreu. Tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, e o texto vai explicando, o mau desejo que surge no coração, que concebido, vira então pecado. O que é que Tiago 1 está dizendo pra gente? Tiago 1 está dizendo que quando nós olhamos para o nosso pecado, nós devemos considerá-lo sempre como um ato humano, nunca como um ato divino. Que a origem da nossa pecaminosidade é sempre humana. Nós geramos o pecado. Aquela velha pergunta. Nós não geramos o pecado, a religião gera o pecado. As religiões fazem o pecado. A religião coloca o pecado na mente do gado. Sempre a religião coloca o pecado na mente do gado. Esse negócio de pecado é só da religião. Tanto que você for em outras religiões orientais, procurar estudar, não existe esse negócio do pecado. Só, né, no cristianismo. O homem é o autor do pecado. O homem é o criador do pecado. E o pecado surge dos... Se o homem cria a religião, e a religião que bota esse negócio de pecado, então logo que o homem cria... Nessa parte ele está certo. Se o homem cria a religião, e a religião que bota na cabeça da pessoa esse negócio de pecado, lógico. Sendo assim, até que ele está certo nesse ponto aí. Aos desejos que nos são interiores. E esse mau desejo e esse pecado que a gente pratica não tem origem divina. Só que eu digo, as coisas só da religião. Não é Deus que projeta isso em nós, não é Deus que coloca isso em nós, não é Deus que nos faz fazer isto. Ainda que a Escritura deixe claro que Deus foi soberano sobre isso, e que Deus determinou a história com esse curso, e que Deus pré-ordenou o pecado. Nesse relacionamento Paradoxal mesmo. que a gente encontra de soberania. Paradoxal mesmo. Bote paradoxal nisso aí. O ser eterno que é responsável por tudo, que pode eliminar tudo, faz e não é responsável. Bota paradoxal nisso. Irresponsabilidade. Existem dois caminhos que geralmente se usa para falar sobre isso, que são dois caminhos tanto errados, que é pegar esse bipé, soberania e responsabilidade, e pesar mais para um lado do que para o outro. Algumas pessoas pesam tudo pro lado da responsabilidade, e esquecem a soberania. E acham que dizer livre-arbítrio é uma palavra mágica que resolve todos os problemas. Se uma pessoa é soberana e pode evitar uma coisa, e tem o poder de evitar um determinado mal e não faz, é responsável sim, meu querido. Não adianta, só na religião que tem essa abominação, que tem essa loucura. Não, mas é o livre-arbítrio do homem, é o livre-arbítrio do homem, é o livre-arbítrio do homem. Tudo bem, o homem, ele é alguém que tem uma agência consciente, segundo a Escritura. Mas ainda assim, há uma verdade de uma determinação divina sobre todas as coisas, incluindo o pecado. Você não pode só gritar livre-arbítrio, dizer que o homem é a origem do mal, e esquecer que há um Deus que controla todas as coisas. Se você simplesmente evoca... Ele de vez em quando tem uns lampejos assim de realidade, mas depois volta na loucura religiosa.
livre-arbítrio e não considera essa relação do livre-arbítrio, que é uma palavra até que eu não gosto muito, porque ela tem um significado meio errado. É bom você assistir nossa série sobre calvinismo, se quiser saber mais sobre isso. Mas qualquer pessoa que tem uma visão mais elevada de soberania, ou mesmo um ateu que sabe que Deus é quem controla e quem criou tudo, porque isso claramente flui da escritura, você vai ter uma resposta que não é suficiente. Você precisa pesar bem as relações e os paradoxos e os mistérios entre soberania e responsabilidade. Agora, eu acho que tem uma resposta muito pior do que o mero elencar do livre-arbítrio, que é pesar apenas pro lado da soberania. Alguns teólogos reformados fazem isso, como o Vincent Hume, naquele livro horroroso dele chamado O Autor do Pecado. E o Vincent Hume tem uma visão errada de soberania. Ele não entende esse bipé de soberania e responsabilidade como um paradoxo. A visão... Se um ser é responsável, tem o poder de tudo, é soberano e não faz, ele é responsável sim. Ele tem um tanto racionalista da escritura, faz ele acreditar que a escritura não pode apresentar paradoxos ou mesmo mistérios ou tensões. Mas não é você mesmo que diz que as escrituras são inerrantes, palavra inerrante de Deus? Não é você mesmo que falam isso? Que é tudo divino? Oxi, rapaz... Não conseguir pesar o relacionamento entre a soberania e a responsabilidade gera esse tipo de resposta errada. Quando a escritura claramente coloca um ponto de tensão e de mistério, mas coloca a produção, a criação do mal como um ato puramente humano. Se a gente voltar à origem de tudo, no cenário de Adão e Eva lá no Gênesis, o relato das origens apresenta a mesma ideia. Você tem Deus criando tudo bom, criou Adão e Eva como muito bons, colocou eles no jardim dentro de um contexto sem pecado e criou uma cláusula de saída. Criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Era o jeito deles deixarem claro que eles amavam Deus, que queriam Deus. Sabe aquela história? Se eu fosse a última mulher do mundo, você me... Lembrando que quando Deus deu a ordem para Adão e Eva não comerem do fruto, Adão e Eva não tinham o conhecimento do bem e do mal. Alguns céticos ainda comparam, né, fazem uma analogia. É como se fosse você entregasse uma arma para uma criança um casal de criança de 3 anos e falasse para ela: rapaz, não brinque, não aperte o gatilho que você pode matar o outro. Um falar com o outro, de duas criancinhas de 3 anos. Uma hora você vai deixar lá brincando com as armas, uma hora vai acontecer o pior. Aí depois você fala: mas eu avisei que não era para... Poxa, Adão e Eva não, segundo essa lenda aí, Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Como é que pode, mesmo se o pecado fosse só para Adão e Eva, era ridículo, era uma idiotice. Porque Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Só começou a ter o conhecimento depois que comeu o fruto. Aí que fala que os olhos se abriram, né? Se fosse o último homem do mundo, nem se você fosse o último homem do mundo, sabe essas coisas? Deus era a única divindade do mundo. Adão e Eva foram criados por Deus e só tinham Deus como alguém a servir e a adorar. Deus entregou o mundo para Adão e Eva. Deus deu tudo para... Deu ao livre-arbítrio, mas não deu o conhecimento do bem e do mal. Só depois que comeu o fruto. Olha que história ridícula, que história idiota. Só depois que comeu o fruto foi que passaram a ter o conhecimento. Só depois do erro foi que passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Não, a escrotidão. E o religioso não consegue ver essa sacanagem, rapaz. Só depois de Adão e Eva ter... a culpa foi de Adão e Eva, mas só depois que comeram o fruto é que Adão e Eva ficaram sabendo tiveram, né, o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, mas criou uma única árvore que eles não poderiam comer. Eles poderiam comer de tudo, mas havia lá um único fruto que lhes era proibido. Por que Deus faz isso? Porque Deus está dando a Adão e Eva um jeito de estarem com Deus. Porque ele é sacana, já sabia. Ele deu o livre-arbítrio, mas não deu com conhecimento. Só deu conhecimento depois que a merda estava feita. E ele já sabia que tudo ia acontecer. Mesmo assim, permitiu que tudo acontecesse. Ainda botou a árvore lá de sacanagem. Eu vou pular o vídeo dele aqui rapidinho. Eu queria só para uma parte que ele fala de Isaías 45:7. O frio é só ausência de temperatura, ausência de calor. O vídeo já tem 19 minutos, né? O frio não existe
existe ontologicamente, mas o que existe ontologicamente é o calor, é a temperatura. E o mal seria da mesma forma. Agostinho foi quem disse isso. Agostinho disse que o mal não existe de forma ontológica, ele não é um ser dotado de um poder de existência. O mal é a ausência do bem, ele é a ausência daquilo que é bom. Assim, o mal não precisaria ser formado e criado de fato por Deus, como uma criatura e um ser ontológico, de que aquilo que nós chamamos e percebemos como mal seria a deturpação daquilo que Deus realmente criou, que é o bem. Isso não responde diretamente à questão da teodiceia, do problema do mal, que é o assunto que toma conta dos debates contra o cristianismo aí na internet, mas responde o problema filosófico da criação de um mal. Como o mal não foi criado como uma criatura ontológica, mas ele é a deturpação de algo que Deus criou, você não precisa de um Deus que seja um agente direto da formação do mal, como um agente da maldade moral para que o mal exista, mas o homem pode ser um deturpador daquilo que Deus fez e daquilo que Deus criou. E como alguém dotado de volição e de vontade de autoconsciência, ele age na deturpação daquilo que foi de fato criado por Deus, que era o bem. Entenderam? Deus criou o mal, mas não é responsável pelo mal, porque o homem deturpou o mal e é outro mal. Tiago, mas Isaías 45, verso 7, diz que Deus criou o mal. E agora, bonitão, esteja refutado. Deixe refutado. Mas Isaías não está falando diretamente da criação do pecado e do mal moral. Está falando de um Deus que cria a calamidade, que cria... Não está falando do mal moral. Está falando da calamidade. Está falando dos desastres. Tá falando... Melhorou muita coisa. Fez o sofrimento, fez o... Rapaz, olha, sinceramente não gostei de ter feito, não. Muitas traduções traduzem como eu crio a calamidade, né? Deus cria situações de mal, e o contexto está falando justamente disso. De Deus... Situação de mal, Deus não criou mal, Deus criou a situação de mal. Pessoal, desculpa aí, foi mal, obrigado a todos. Não dá não, velho. Obrigado, até a próxima aí, velho. Valeu por quem assistiu aí, valeu.